que o mundo odeia os judeus? Essa é uma pergunta que me tem sido feita e eu acredito que esse momento é o momento ideal para nós respondermos isso diante do conflito que está aí patente aos nossos olhos. E aí nós temos algumas teorias ao longo dos séculos que foram surgindo para essa perseguição aos judeus e essa luta contra os judeus para que eles sejam até exterminados da face da terra. Nós temos a primeira aí que é a racial, né? Que dizem que eles são uma raça inferior. Primeiro é importante entender que os judeus não são uma raça, né? Você pode, por exemplo, ser judeu fazendo parte de tendo qualquer credo, qualquer cor, entendeu? Não existe nada que impeça alguém que queira se tornar um judeu, a não ser, né, se submeter aos ditames do judaísmo, tá certo? Então você pode se tornar um judeu, não há esse problema. Outra teoria é que é a questão econômica, porque os judeus eles possuem muito dinheiro. Isso foi algo que surgiu ao longo do tempo para se perseguir, tanto que se chamam judeus de usurentos, né? E avarentos e tantas outras coisas. Mas se você olhar um pouquinho a história, vai ver que entre o século XVII até o século XIX, por aí, nós temos os judeus muito pobres, sobretudo na Europa. Então, quer dizer, logo que essa teoria ela começa a cair por terra, que não foram sempre ricos e depositários de grandes riquezas, de forma alguma. Outra é a questão do estrangeirismo, né? Outra teoria que surgiu é que eles são, né, diferentes, mas os judeus, eles sempre tentaram, por exemplo, no século XVIII, lá na Europa, e especialmente na Alemanha, eles tentaram ficar invisíveis à sociedade, justamente para evitar esse tipo de perseguição. E, mesmo assim, a coisa não funcionou. A quarta teoria que eu tenho aqui é a do bode expiatório, porque eles são a causa de todos os problemas do mundo, né? Então, quer dizer, isso foi uma das questões que a Alemanha nazista também usou, além da questão do arianismo, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Uma questão que é muito forte é a quinta teoria, que é a teoria do deicídio. O que é o deicídio? Né? O assassinato do próprio Deus, matar Deus. No caso, porque mataram Jesus. Mas é bom entender que os judeus, nesse caso aí, eles, na morte de Jesus, eles foram coparticipantes. Quem matou Jesus foi Roma. Foram os romanos que mataram Jesus. Claro que houve a influência dos judeus, né? Isso é muito, mas é importante nós entendermos isso. Outra teoria que ao longo dos tempos ela foi surgindo e se tornou forte é que eles são arrogantes e se dizem povo escolhido, né? É algo realmente que tem sido motivo ao longo dos séculos de perseguição. Mas olha só, Romanos 9 vai falar sobre que esse povo é o povo que eles receberam a lei de Deus, receberam as promessas, Romanos 3-5, e que o próprio Messias, Deus que se fez carne, também era judeu. Então o que eu olho aí, observando biblicamente e profeticamente a coisa, é que o ódio aos judeus, justamente porque esse povo, ele foi escolhido lá desde o começo, lá no comecinho, como povo de Deus. Não tem como fugir disso, né? E outra coisa, Jesus veio daí. Jesus veio do judaísmo, como diz Romanos 9, 3-5. Tá? Então, outro fator importante é que a fé cristã, ela veio de lá. É chamada a fé cristã, uma fé judaico-cristã. Então não tem como nós fugirmos dessa gênesis que nós temos de sermos um povo, todos que são cristãos, nós somos, quer queiramos ou não, produto, antes de tudo, do judaísmo. Ainda que depois nos tornamos
crentes em Cristo, mas a nossa base toda é o judaísmo. É tanto que nós, para entendermos Jesus, para entendermos a fé cristã, nós temos que voltar lá para os textos judaicos. Então nós não podemos fugir disso. Outra coisa, o inimigo das nossas almas, ele tem tentado usar desde sempre nações, desde o Egito, os babilônios, assírios e tantos outros, para destruir o povo de Deus, os judeus, porque Deus tem promessas para os judeus, como está lá em Romanos 11, 26, que os judeus ainda virão, né, e se acomodarão ao povo de Deus, né? Então, ou seja, se tornarão um só com todo o povo de Deus. Então a profecia, para se cumprir, ela tem que realmente ter a nação preservada. Os judeus precisam ser preservados para que as profecias bíblicas se cumpram. Então, quem está por trás de tudo isso aí? Deus. O mundo odeia os judeus porque os judeus foram a ideia, vamos colocar assim, de Deus. E todas as ideias de Deus, elas são amplamente perseguidas pelo mundo, pelo inimigo das nossas almas. A resposta justamente é essa: o mundo odeia os judeus porque sempre odiou tudo aquilo que foi criado e produzido por Deus.